16 de outubro de 1946. Prisão de Nuremberg, Alemanha. Joachim von Ribbentrop caminhava em direção à forca. Ex-ministro de Hitler, arquiteto de genocídios, agora apenas um prisioneiro enfrentando a guilhotina da justiça. Esta não era uma execução comum. 10 líderes nazistas seriam mortos naquela madrugada. Os mesmos homens que comandaram exércitos, assinaram decretos de extermínio e aterrorizaram o mundo por 12 anos. Mas de todas as cidades da Alemanha derrotada, por que justamente Nuremberg foi escolhida para este acerto final de contas? Por que não Berlim, a capital do Reich? Por que não Munique, berço do nazismo? O que Nuremberg tinha de tão especial que a transformou no palco da justiça mundial? Fique até o final para descobrir o motivo chocante por trás da escolha de Nuremberg e o destino brutal dos corpos. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O simbolismo de Nuremberg. A escolha da cidade. Nuremberg não foi escolhida por acaso. Em meio às ruínas fumegantes de uma Europa recém-saída do pesadelo da Segunda Guerra Mundial, os aliados precisavam de um palco. Não apenas um local funcional para julgar os responsáveis pelo regime nazista, mas um espaço que carregasse o peso da história, o simbolismo da culpa e a força moral de uma civilização tentando se reerguer. Precisavam de um cenário que traduzisse o contraste entre a barbárie cometida e a tentativa de restaurar a justiça. Nuremberg, a cidade medieval da Baviera, encaixava-se nesse papel com uma precisão quase cruel, como se o próprio destino exigisse que o julgamento acontecesse ali. Foi entre suas praças centenárias, suas ruas de paralelepípedos e muralhas góticas, que Adolf Hitler convertera a ideologia nazista em espetáculo. Era em Nuremberg que o totalitarismo ganhava forma concreta e estética, entre bandeiras vermelhas esvoaçantes, colunas de tochas que serpenteavam pela escuridão e discursos inflamados que pareciam hipnotizar multidões inteiras. Durante os anos de glória do Terceiro Reich, a cidade transformou-se num gigantesco palco ideológico, onde o passado germânico era invocado para legitimar os sonhos imperiais do Führer. Entre 1933 e 1938, Nuremberg tornou-se o epicentro dos congressos anuais do Partido Nazista, verdadeiras coreografias políticas que combinavam culto à personalidade, militarismo e manipulação emocional. Centenas de milhares de pessoas se aglomeravam em estádios, praças e campos abertos, marchando em sincronia perfeita, embaladas por músicas marciais, símbolos arcaicos e promessas de grandeza nacional. Milhões de alemães, jovens entusiasmados, idosos reverentes, mulheres, crianças, assistiam às encenações com olhos vidrados, como se participassem de um rito ancestral. A cidade inteira era convertida em um imenso teatro ao ar livre, no qual as pedras medievais serviam de cenário para a fundação de um novo império racial. E não foi por acaso. Hitler havia selado essa relação simbólica com palavras que marcariam a história. Chamou Nuremberg de a cidade mais alemã do Reich. Para ele, ali não era apenas um local de celebração, era um altar. A partir de então, não se lançavam apenas palavras, mas sim decretos, doutrinas e perseguições que moldaram a política do regime. Foi ali que se misturaram espetáculo e legislação, retórica e repressão. Foi em Nuremberg, também, que as engrenagens legais do ódio começaram a girar com força institucional. Em 15 de setembro de 1935, no auge de sua popularidade e diante de milhares de simpatizantes, Hitler anunciou as infames leis de Nuremberg. Esse conjunto de dispositivos jurídicos retirava dos judeus alemães sua cidadania plena, proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e arianos, e inaugurava uma era de segregação racial legalizada. A partir daquele momento, o antissemitismo deixava de ser apenas uma doutrina social ou religiosa. Tornava-se lei. A exclusão ganhava carimbo oficial. A perseguição passava a ser política de Estado. Foi o início de uma escalada que, anos depois, desaguaria nos vagões para Auschwitz, nas câmaras de gás, nos campos de extermínio que assombraram o mundo. Por tudo isso,
quando a guerra terminou, em maio de 1945, e as potências aliadas, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, começaram a discutir o destino dos líderes nazistas capturados, uma ideia se impôs com força simbólica: julgá-los em Nuremberg. Era mais que estratégia, era justiça histórica. Levar ao banco dos réus, naquela mesma cidade, os homens que ali haviam celebrado sua própria glória racial e ideológica, transformar a capital simbólica do nazismo em palco de sua humilhação. Onde antes ecoaram hinos triunfais, agora ressoariam as acusações por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas também havia razões pragmáticas. Ao contrário de Berlim, que estava em ruínas, dividida e sem infraestrutura, Nuremberg ainda possuía condições físicas adequadas. O Palácio da Justiça, um imponente edifício do século XIX, havia sobrevivido relativamente intacto aos bombardeios. Conservava suas amplas salas, seus arquivos organizados e principalmente uma prisão anexa, o que permitiria manter os réus sob vigilância constante, sem necessidade de transporte diário. A logística encontrava a história, e ambas selavam o destino daquele julgamento. Assim, Nuremberg, palco de delírios imperiais, tornava-se o cenário da responsabilização. Preparativos para o julgamento. Em setembro de 1945, as obras de adaptação começaram. Trabalhadores alemães, engenheiros aliados, carpinteiros americanos e até prisioneiros de guerra foram convocados para uma tarefa inusitada e carregada de simbolismo: transformar a Sala 600 do Palácio da Justiça de Nuremberg em um tribunal internacional sem precedentes. Ali, onde antes haviam sido decididos casos civis e criminais locais, erguiam-se agora paredes reforçadas, cabines técnicas, estruturas de tradução e espaços para a imprensa mundial. Foi uma operação complexa, marcada por improvisações técnicas, disputas jurídicas entre as potências vencedoras e um sentimento generalizado de que não se tratava apenas de erguer um tribunal, mas de tentar reconstruir os alicerces morais da civilização ocidental após o mergulho no abismo representado pela Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, mesmo que não estivesse como Berlim, a cidade ao redor permanecia em ruínas. Mais de 90% do centro histórico de Nuremberg havia sido reduzido a escombros pelos bombardeios aliados. Catedrais góticas, pontes medievais e bairros inteiros jaziam em montes de tijolos quebrados. E, em meio a esse cenário apocalíptico, placas de madeira improvisadas guiavam os visitantes até o Tribunal Militar Internacional. Era impossível não perceber o contraste brutal. Entre os escombros da barbárie, tentava-se lançar as bases de uma nova justiça internacional. Um sinal de que, apesar de toda a destruição, ainda havia uma centelha de ordem a ser reivindicada, e de que a civilização se recusava a desaparecer sem lutar por seus valores fundamentais. O julgamento que ali se desenhava não era apenas inédito, era revolucionário. Pela primeira vez na história, líderes de um Estado soberano seriam levados a julgamento por decisões tomadas enquanto ocupavam cargos oficiais, protegidos até então pelo escudo da legalidade nacional. Eles não seriam acusados apenas por derrotas militares ou traições políticas, mas por algo muito mais profundo: crimes contra a paz, crimes de guerra e, pela primeira vez codificados, crimes contra a humanidade. Era uma tentativa ousada de fazer com que a lei alcançasse os arquitetos do horror, os burocratas do extermínio, os ideólogos do ódio. Para isso, foi necessário montar um aparato logístico e tecnológico avançado. Instalou-se um sistema de tradução simultânea, uma inovação para a época, com cabines acústicas, fones de ouvido e intérpretes treinados que operariam em tempo real. 4 idiomas foram oficializados: inglês, francês, alemão e russo. Cada palavra teria que ser compreendida com precisão absoluta, pois, naquele tribunal, as palavras não seriam apenas meios de persuasão jurídica, seriam documentos históricos, fragmentos de memória coletiva, ecos de testemunhos que jamais poderiam ser esquecidos. Mas por trás de toda essa estrutura impressionante, uma pergunta persistia no ar, silenciosa e angustiante. Seria realmente possível fazer justiça diante de tamanha destruição? Como converter milhões de mortos em testemunhos legítimos?
Como transformar o sofrimento em provas, o horror em evidência, o silêncio em verdade? Como julgar aquilo que parecia, por sua própria natureza, indescritível? O promotor-chefe americano, Robert H. Jackson, resumiu esse dilema com clareza dolorosa em seu discurso de abertura. Nunca uma responsabilidade legal tão pesada foi colocada sobre um tribunal. Ele sabia, como todos que ali estavam, que o que se decidia na sala 600 ultrapassava os destinos de alguns réus. Era o próprio futuro do direito internacional, da civilização e da dignidade humana que estava sendo posto à prova. A data foi marcada, 20 de novembro de 1945. Agora era a verdade quem marchava, ainda trêmula, ainda incerta, por entre os escombros. O tribunal que marcou a história, os principais réus. Eis que o aguardado dia chegou. Na manhã fria e silenciosa de 20 de novembro de 1945, um momento sem precedentes na história humana teve início. No interior do Palácio da Justiça de Nuremberg, 24 homens sentaram-se no banco dos réus do recém-formado Tribunal Militar Internacional. Eram ex-ministros, generais, governadores, burocratas e ideólogos, os arquitetos do Terceiro Reich. Durante anos, haviam comandado exércitos, redigido decretos, assinado ordens de extermínio e decidido o destino de milhões com canetas tinteiro sobre mesas luxuosas. Agora, diante do mundo, estavam reduzidos a prisioneiros uniformizados, vigiados por guardas armados, julgados pelos crimes mais graves já registrados em tempos modernos. O primeiro a ocupar lugar no banco dos réus foi Hermann Göring, outrora marechal do Reich e fundador da temida Gestapo. Segundo o homem mais poderoso da Alemanha nazista, ele ainda tentava manter uma aura de arrogância e controle. Suas feições não escondiam o desprezo pelo tribunal e sua confiança beirava a teatralidade. Ao seu lado estava Rudolf Hess, o estranho vice de Hitler, que em 1941 realizou uma misteriosa e solitária missão aérea até a Escócia na esperança de negociar a paz com os britânicos. Silencioso, muitas vezes apático, Hess passava boa parte do julgamento murmurando para si mesmo ou rindo de forma desconexa. Joachim von Ribbentrop, ex-ministro das Relações Exteriores, responsável por articular alianças que empurraram o mundo à guerra, mantinha o olhar fixo e vazio. Fora ele quem assinara o pacto Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, selando o destino da Polônia em 1939. Wilhelm Keitel, marechal de campo e chefe do alto comando das Forças Armadas, parecia não conseguir se desvencilhar da postura militar. Costas eretas, queixo firme, mas olhos marcados pelo desgaste de quem sabia que a honra que um dia vestira agora lhe pesava como fardo. Outros ocupavam as cadeiras com a mesma aura de desolação e culpa. Ernst Kaltenbrunner, imponente em tempos de guerra como chefe da temida RSHA, a Central de Inteligência e Repressão do Reich, parecia diminuído sem seu uniforme negro da SS. Era responsável direto pela deportação de milhões para os campos de extermínio. Julius Streicher, o fanático editor do jornal antissemita Der Stürmer, murmurava com seus advogados olhando ao redor com desconfiança. Um agitador vulgar que usara palavras como armas, incitando o ódio com caricaturas, calúnias e propaganda racista. Alfred Rosenberg, o filósofo do nazismo, autor da doutrina da supremacia ariana, rabiscava freneticamente notas, talvez tentando, em vão, argumentar sua inocência diante do colapso moral que ajudara a construir. Hans Frank, o governador-geral da Polônia ocupada, responsável por milhões de mortes, trazia um semblante distinto. Em vez de altivez, havia contrição. O jurista do regime nazista, agora convertido em penitente, passava longos momentos em oração silenciosa. Esses eram apenas alguns dos maiores criminosos que finalmente seriam julgados por seus atos. As acusações. O tribunal formulou 4 acusações, verdadeiramente revolucionárias para o direito internacional. Primeira acusação: conspiração para cometer crimes contra a paz. Pela primeira vez, iniciar uma guerra de agressão era criminalizado em escala internacional.
Os réus eram acusados de participar de um plano consciente e deliberado para desencadear conflitos armados, invadir países soberanos e submeter povos inteiros à dominação do Reich. Segunda acusação: planejamento e condução de guerras de agressão. A campanha implacável contra a Polônia, a Blitzkrieg na França, os ataques aos países nórdicos e a gigantesca invasão da União Soviética representavam a materialização de uma política expansionista violenta e ilegal, em clara violação dos tratados internacionais firmados após a Primeira Guerra Mundial. Terceira acusação: crimes de guerra. Prisioneiros executados sem julgamento, civis utilizados como escudos humanos, o uso sistemático de trabalho escravo, experimentos pseudocientíficos realizados em campos de concentração. Tudo isso configurava o desprezo absoluto pelas convenções de Genebra e pelas leis do conflito armado. Quarta acusação: crimes contra a humanidade. Era a acusação mais inédita e mais devastadora. Envolvia o Holocausto, as perseguições étnicas, políticas e religiosas e o assassinato em massa de civis. Criava-se, assim, uma nova categoria de crime, aquele que, independentemente de fronteiras ou nacionalidade, fere a própria essência da dignidade humana. Durante 218 dias, o mundo testemunhou um desfile aterrador de provas e testemunhos. As sessões eram longas, intensas, carregadas de tensão. Sobreviventes de campos de concentração subiam ao púlpito com os números tatuados no braço. Suas vozes tremiam, mas não hesitavam. Falavam de fome, tortura, assassinatos, da separação brutal de famílias, do cheiro de morte que pairava sobre os campos. Documentos oficiais, com assinaturas dos próprios réus, eram apresentados, ordens frias e burocráticas que decidiam o destino de milhares de vidas. Fotografias, filmes e relatórios tornavam inegável o horror. O clímax emocional veio quando o filme Nazi Concentration Camps foi exibido no tribunal. As imagens mostravam corpos empilhados como madeira, crianças esqueléticas, câmaras de gás, fornos crematórios. A atmosfera na sala era de choque absoluto. Göring virou o rosto, recusando-se a encarar a verdade. Hess riu de forma perturbadora. Ribbentrop cobriu os olhos, visivelmente abalado. Muitos dos presentes, inclusive soldados e jornalistas, não conseguiram conter as lágrimas. Uma das testemunhas mais marcantes foi Marie-Claude Vaillant-Couturier, sobrevivente de Auschwitz e membro da resistência francesa. Ela descreveu como mulheres eram despidas, enfileiradas e selecionadas por médicos da SS com um simples gesto de mão: direita para o trabalho forçado, esquerda para a morte. Sua voz soava como um punhal atravessando o silêncio absoluto da sala. As estratégias da defesa, muitas vezes desesperadas, tentavam mitigar responsabilidades. Alguns réus alegaram ignorância, outros afirmaram apenas seguir ordens. Göring, altivo, declarou: aceito total responsabilidade, mas nego que seja culpado de crimes de guerra. Era uma tentativa de se colocar como mártir de um sistema inevitável. Mas o tribunal foi claro: obedecer ordens não é desculpa para cometer atrocidades. Este princípio, o da responsabilidade individual mesmo sob hierarquia, tornaria-se um dos pilares do direito internacional moderno. Entre os réus, poucos demonstraram arrependimento, mas Hans Frank, o carniceiro da Polônia, chocou a corte com uma confissão melancólica: 1000 anos se passarão e ainda assim esta culpa da Alemanha não será apagada. Suas palavras ficaram gravadas como o eco de um império desmoronado sob o peso da própria barbárie. As condenações. Em 1º de outubro de 1946, após meses de deliberação, vieram os veredictos. A tensão era palpável. Correspondentes do mundo inteiro preenchiam cada assento disponível. Os nomes foram lidos um a um, e com cada nome a história parecia tomar fôlego. 12 foram condenados à morte por enforcamento: Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart e Martin Bormann, que foi julgado à revelia. 3 receberam prisão perpétua:
Rudolf Hess, Walter Funk e Erich Raeder. 4 foram condenados apenas entre 10 e 20 anos, e 3 foram absolvidos, incluindo Hans Fritzsche e Franz von Papen. A leitura das sentenças durou quase 2 horas. Cada palavra, cada veredito, soava como um martelo batendo sobre os destroços de um mundo que precisava ser reconstruído. Alguns réus reagiram com resignação. Outros choraram, entraram em choque ou permaneceram imóveis. Mas ali, na sala 600, não era apenas um tribunal que se pronunciava. Era a própria humanidade tentando se erguer das cinzas. Antes de falarmos sobre as execuções dos principais líderes do Terceiro Reich, que tal apoiar esse trabalho? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Assim você acompanha de perto os próximos relatos históricos por aqui. Se temas como os julgamentos de Nuremberg e os bastidores do pós-guerra te interessam, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Assim, além de nos ajudar a crescer, você mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena ser contado. Tudo pronto? Então vamos para a última parte dessa história. A aplicação da justiça. As execuções. A noite de 15 para 16 de outubro de 1946 desceu sobre a prisão de Nuremberg como um véu pesado e silencioso. No interior das celas frias e vigiadas, 10 homens esperavam a madrugada com a consciência do fim. Ali, onde outrora decisões cruéis haviam sido tomadas à distância de uma assinatura, os antigos senhores do Reich agora sentiam o peso irreversível da justiça. O clima era espesso, quase irrespirável. Soldados caminhavam pelos corredores com passos contidos, os olhos fixos à frente, evitando olhar por muito tempo para as celas que guardavam nomes que haviam assombrado o mundo. Havia uma inquietação no ar, a percepção coletiva de que se estava prestes a testemunhar um momento que marcaria a história. Entre esses homens estava Hermann Göring, o mais proeminente dos réus. Antigo comandante da Luftwaffe, braço direito de Hitler, fundador da Gestapo, autodeclarado herdeiro do Führer. Ele se recusava a aceitar o papel de réu vencido. Por meses, cultivara vaidades, manipulava narrativas e mantinha uma fachada de controle. Mas, naquela noite, tramava algo mais audacioso. Por meio de guardas corruptos e contatos externos que jamais foram completamente identificados, Göring conseguira contrabandear para sua cela uma cápsula de cianeto de potássio. Às 23 horas, enquanto o ginásio da prisão era preparado com as 2 forcas pintadas de preto, ele mordia a cápsula em silêncio. Morreu em minutos, deitado, com a cabeça apoiada no travesseiro, as mãos unidas sobre o peito. Uma nota foi encontrada ao lado do corpo. Prefiro morrer pela mão de Deus do que ser executado pelos inimigos do meu povo. Até na morte tentava ditar os termos de sua narrativa. Tentava privar os aliados de um momento simbólico, o da execução pública de seu corpo, o fim oficial de sua imagem. Foi uma tentativa final de controlar a própria história, mesmo que por meio do suicídio. O escândalo abalou a prisão. Alarmes foram acionados, oficiais correram pelos corredores, mas o cronograma foi mantido. A justiça não podia parar. Ainda restavam 10 corpos para cair. O carrasco designado era o sargento americano John C. Woods, uma escolha que, à luz dos acontecimentos daquela madrugada, revelar-se-ia desastrosa. Woods havia mentido sobre sua experiência. Fora dispensado da Marinha em 1930 por inferioridade psicopática constitucional e, antes da guerra, nunca havia enforcado ninguém. Durante a Segunda Guerra Mundial, realizara 34 execuções de soldados americanos condenados por crimes militares, mas ao custo de inúmeros erros técnicos e sofrimento prolongado das vítimas. Um relatório interno citava pelo menos 11 casos de enforcamentos mal-sucedidos. O ginásio da prisão havia sido transformado, às pressas, em uma câmara de execução improvisada. O mesmo espaço onde soldados americanos jogavam basquete dias antes, agora abrigava 2 forcas simples, de madeira escura montadas lado a lado. As estruturas eram mal calculadas. O alçapão era pequeno,
o mecanismo falho, os cálculos de altura e peso dos réus foram negligenciados, um erro fatal em execuções por enforcamento que deveriam provocar a quebra instantânea do pescoço para uma morte rápida. À 1h11, o primeiro nome foi chamado Joachim von Ribbentrop. O ex-ministro das Relações Exteriores caminhou com firmeza até a plataforma. Mesmo diante da morte, tentava manter a postura diplomática que o caracterizava. Quando questionado por suas últimas palavras, disse: "Deus proteja a Alemanha. Desejo que a Alemanha reencontre sua unidade e que haja entendimento entre o Oriente e o Ocidente." A máscara preta cobriu-lhe o rosto. A alavanca foi puxada, mas o alçapão abriu mal e Ribbentrop caiu torto, batendo a cabeça contra a lateral da estrutura. Não houve morte imediata. Ele agonizou por 9 longos minutos, estrangulado lentamente pela corda. Wilhelm Keitel, o marechal de campo do alto comando, foi o segundo. Manteve uma disciplina prussiana até o fim. Suas últimas palavras foram: "Invoco Deus Todo-Poderoso para ter piedade do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Agora sigo meus filhos. Tudo pela Alemanha." Sua execução foi ainda mais desastrosa. O alçapão não abriu totalmente. Sua queda foi brusca e mal alinhada. O rosto se chocou com a borda, produzindo ferimentos visíveis. Keitel levou 28 minutos para morrer. Seu corpo se debatia, os músculos contraíam-se num reflexo macabro de resistência. Os seguintes foram Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick. Cada execução repetia os mesmos erros, os mesmos sons abafados de corpos em agonia, cordas que não quebravam pescoços, mas estrangulavam lentamente. A cada morte mal sucedida, o clima no ginásio tornava-se mais tenso, mais sombrio. O carrasco seguia, alheio, talvez incapaz de compreender a gravidade daquele momento histórico. Quando chegou a vez de Julius Streicher, a atmosfera mudou. Streicher, fanático antissemita, perdeu a compostura. Ao ser conduzido à plataforma, gritou: "Heil Hitler!" Logo depois berrou: "Agora vou para Deus! Adeus, minha querida esposa!" Seus gritos se misturavam ao som de seus próprios sapatos arrastando no chão de madeira. Após a queda, Streicher se debatia violentamente, chutando o ar. Seus gemidos de dor eram audíveis até o final. Woods, talvez irritado, desceu até a forca e, segundo relatos, puxou o corpo com as mãos, tentando acelerar o fim da agonia. Fritz Sauckel, Alfred Jodl e Arthur Seyss-Inquart foram os últimos a morrer. Às 1h45, a maratona macabra chegava ao fim. 10 homens haviam sido executados. Mal executados, seria mais correto. Mas mesmo após a morte, havia mais um capítulo a ser escrito. E seria talvez o mais estranho de todos. O que aconteceu com os corpos? O destino dos corpos tornou-se uma operação clandestina digna dos capítulos mais obscuros de um romance de espionagem. Não haveria honras, não haveria memoriais. As autoridades aliadas estavam decididas. Os homens que haviam mergulhado o mundo em trevas não teriam sequer o consolo póstumo de um túmulo. Sabiam que qualquer lápide, por mais simples que fosse, corria o risco de se tornar altar para fanáticos. E o mundo, que lutava para se reerguer sobre as cinzas do fascismo, não podia permitir o florescimento de novos cultos de morte. A decisão foi tomada em silêncio, longe dos olhos da imprensa ou da população. Os corpos dos 10 enforcados e o de Hermann Göring, que se suicidara poucas horas antes da execução, foram tratados com um rigor quase ritual. Um por um, foram colocados em caixões de madeira simples, sem adornos, sem qualquer sinal de distinção. Antes de serem fechados, cada cadáver foi fotografado e identificado, com nomes falsos. Göring, o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich, tornou-se George Munga. Os outros também receberam nomes americanos como se fossem soldados mortos no campo de batalha. No amanhecer de 17 de outubro de 1946, 11 desses caixões foram colocados com discrição em caminhões militares. Um 12º, vazio, foi adicionado de forma deliberada, como distração para qualquer olhar curioso ou tentativa de rastreamento. Sob forte escolta armada, o comboio partiu silenciosamente de Nuremberg em direção a Munique. O pretexto era burocrático e eficaz: transporte de corpos de militares americanos para cremação a pedido das famílias. Ninguém contestou. A guerra havia ensinado a todos que o silêncio, por vezes, era mais eficaz que a verdade. Ao chegar ao cemitério Ostfriedhof,
As ordens foram cumpridas com precisão cirúrgica. Durante o dia inteiro, os fornos crematórios trabalharam sem cessar, vigiados de perto por oficiais americanos. Nada podia dar errado. Nenhuma cinza poderia ser desviada. Nenhum fragmento poderia escapar. Ao final do processo, as cinzas foram cuidadosamente colocadas em urnas marcadas com as mesmas identidades falsas que haviam encoberto os cadáveres. Mas o verdadeiro fim ainda não havia chegado. Na calada da noite, as urnas foram transportadas até a Vila Oberammer, uma antiga propriedade localizada nas proximidades de um riacho isolado, o Wensbach. Ali, sob a proteção das sombras e longe de qualquer olhar humano, os soldados executaram a última parte da operação. Uma a uma, as urnas foram abertas e as cinzas, restos de corpos que um dia sustentaram a maquinaria do genocídio, foram despejadas nas águas geladas do riacho. As correntes, rápidas e silenciosas, levaram consigo os últimos vestígios de uma era de horror. Em seguida, os soldados empunharam machados e destruíram as urnas, reduzindo-as a estilhaços. Nada restaria, nem mesmo um caco de cerâmica. As águas do Wensbach desembocavam no rio Isar, e foi por esse rio que os restos dos responsáveis pelo Holocausto e pela guerra mais sangrenta da história foram dispersos, misturando-se para sempre com o esquecimento da natureza. Não houve funeral, não houve epitáfio, nenhuma sepultura, nenhuma cruz, nenhuma pedra com um nome. O culto ao ódio não teria raízes físicas, os herdeiros da barbárie não teriam santuários, e os objetos de poder, bastões de marechal, cruzes de ferro, medalhas e condecorações, seguiram o mesmo destino. Foram recolhidos, despidos de suas insígnias, derretidos, desmontados, vendidos como sucata. Até os itens mais valiosos, adornados com metais preciosos, tiveram as suásticas removidas antes de serem comercializados, não por respeito, mas por precaução. O objetivo era claro: impedir que qualquer vestígio do mal pudesse circular novamente, mesmo em forma de relíquia. No fim, restou apenas o silêncio, não como esquecimento, mas como sentença definitiva. A história, sim, preservaria os nomes, mas o mundo físico recusaria qualquer homenagem, reflexão. As execuções de Nuremberg não foram apenas um ato de justiça. Foram um ritual de encerramento de uma era de horrores, um momento simbólico em que o mundo tentou, ainda cambaleante, reafirmar os limites da barbárie e os contornos da civilização. Pela primeira vez na história, líderes de um regime totalitário, responsáveis por crimes de escala inimaginável, foram julgados e executados por um tribunal internacional. E com isso, a humanidade declarava de forma prática e irrefutável que nenhum governante, nenhum sistema, nenhuma ideologia está acima da lei universal da dignidade humana. Não se tratava apenas de punir culpados, mas de enterrar, junto com eles, o século da impunidade organizada pelo poder. Cada degrau rumo ao cadafalso representava o declínio de um império construído sobre cadáveres. Cada silêncio na sala de execução representava as vozes das vítimas que jamais tiveram a chance de se defender. Ainda assim, o final não foi isento de falhas. Houve erros técnicos, nós mal amarrados, mortes lentas demais. Houve também o desconforto da encenação, da necessidade de documentar, fotografar, catalogar a queda de homens que por anos ditaram as regras do sofrimento alheio. E houve, por fim, o silêncio absoluto das cinzas despejadas em um riacho bávaro, dissolvendo na corrente o que restava dos símbolos do terror. Mas talvez fosse inevitável que esse fechamento ocorresse de forma imperfeita. Afinal, tratava-se do epílogo de um tempo em que o próprio conceito de humanidade fora posto à prova. O verdadeiro legado de Nuremberg, no entanto, não está apenas nos enforcamentos ao amanhecer. Ele se projeta nos códigos legais que emergiram das ruínas, na formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, na fundação de tribunais internacionais que julgariam genocidas em Ruanda, na Iugoslávia, em Darfur e além. Está na ideia fundamental e revolucionária de que crimes contra a humanidade são, por definição, crimes contra todos nós. Porque quando o próprio Estado se torna o assassino, quando a legalidade é corrompida ao ponto de legitimar o extermínio, cabe à justiça e à memória se erguerem como resistência. Para que o mundo jamais se esqueça de que, mesmo nas cinzas do horror, a civilização ainda pode ter voz. Uma voz frágil, por vezes tardia, mas necessária. Se esse tipo de tema te faz refletir sobre o peso das escolhas e o valor da justiça, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que não podem
e não devem ser esquecidas. Muito obrigado por assistir até aqui. No card que está aparecendo agora, tem outro vídeo incrível que vai te surpreender.